Salve, salve, torcedor Alviverde! Sim, grande vitória do Verdão. E se não tivesse a parada aí pelo mau tempo, com certeza o Palmeiras conseguiria fazer mais gols. Acabou esfriando o jogo, mas estamos trazendo aí um corte de pós-jogo do Canelada. E sim, o pilhado se rendendo à grande vitória do Verdão e à grande campanha que a gente vem fazendo no Super Mundial. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada! Boa tarde, amigos do Canelada. Um pós-jogo agora, rapidinho, né? Por causa dessa pausa que teve aí nesse jogo do Palmeiras contra o Al-Ahly. Eu e Flávio Prado aqui para trazer um pouco desse pós-jogo. E ó, já deixando uma opinião, tá? Do que a gente já tinha dito. O Palmeiras do Abel Ferreira é foda. O Palmeiras do Abel Ferreira é competitivo contra qualquer time. Contra qualquer time no mundo, esse Palmeiras vai ser competitivo. Ah, mas esse Palmeiras vai passar do Paris Saint-Germain, se for o segundo do grupo e o PSG liderar o seu grupo? Provavelmente não. Mas é um Palmeiras que ele tem competitividade, ele tem mentalidade forte. Aí, né, ficam enchendo a bola do Al-Ahly toda hora. Inclusive, eu roubei o otário do Vampeta de novo. Apostou R$100 no Al-Ahly, perdeu. Gente, não dá para comparar o Al-Ahly com o Palmeiras. Porque aí a gente diz o seguinte: ah, mas o jogo estava equilibrado no primeiro tempo. Estava equilibrado. Mas é um time que não ataca, é um time que não ameaça o adversário. O que adianta fazer um jogo equilibrado no primeiro tempo, só marcando, só impedindo o gol do Palmeiras? Me desculpe, eu não acho esse Al-Ahly, essa bola toda que ficam falando. O Palmeiras é muito mais time que o Al-Ahly. O Palmeiras mereceu a vitória de novo. O Palmeiras mereceu a vitória contra o Porto e a vitória não veio. E mereceu a vitória contra o Al-Ahly. Já era para ter feito 1-0 no primeiro tempo, era para ter sido um gol de placa do Estevão. Moleque percorreu 61 metros, eu estava vendo na transmissão, 61 metros sem ninguém da defesa do Al-Ahly conseguir segurar o Estevão. E ele pecou um pouquinho na finalização do que seria um golaço. Então, é um Palmeiras que é muito time, é um Palmeiras que tem um baita treinador e que vai fazer, na minha opinião, esse Palmeiras ser o líder do grupo. Eu acho o Palmeiras mais time que o Porto. Eu acho que o Palmeiras vai fazer um belo saldo de gols contra o Inter Miami, porque eu acho um time fraco. E a gente tem que ficar de olho hoje no que o Porto vai fazer contra o Inter Miami. Se o Porto não fizer uma vantagem no saldo de gols hoje contra esse Palmeiras, eu acho o Al-Ahly um time mais forte do que o Inter Miami. E aí, possivelmente, a gente vai ter o Palmeiras liderando o seu grupo e enfrentando ou o Botafogo ou o Atlético de Madrid, já que o Paris Saint-Germain deve ser o líder do seu grupo. Agora, Flávio Prado, que mundial que faz o Palmeiras, né? É um mundial para orgulhar seu torcedor, orgulhar o torcedor palmeirense, porque jogou muito contra o Porto, mereceu muito a vitória contra um time europeu, né, como muitos enchem a boca para falar, porque é o que eu digo, uma coisa é ser time europeu, outra coisa é ser as superpotências europeias, né? É difícil fazer frente contra o Real Madrid, contra o Paris Saint-Germain, contra o Barcelona atual, contra o Bayern de Munique, mas já estamos mostrando que não é tão difícil assim, já que hoje no futebol brasileiro tem alto investimento, fazer frente contra os times, digamos assim, grandes, mas não gigantes da Europa. Então o Palmeiras jogou muito contra o Porto e hoje jogou bem e jogou melhor que o Al-Ahly para sair com essa vitória, Flávio. Um baita mundial do time do Palmeiras por enquanto, Flávio.
Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. O Palmeiras hoje aproveitou o que o Inter Miami não teve capacidade de fazer. O Al-Ahly no primeiro tempo jogou de igual para igual, foi até um pouquinho melhor que o Palmeiras, mas caiu muito fisicamente no segundo tempo e aí o Palmeiras aproveitou e aproveitou bem, fez 2-0, poderia ter feito até mais. Eu até arrisco dizer que se não tivesse a pausa por causa do risco de tempestade, o Palmeiras teria até feito mais gols, o que pode ser um fator importante. O Palmeiras tem duas coisas que ele não aproveitou hoje. Primeiro, fator gols, poderia ter feito mais. E segundo, tomou muito cartão amarelo. Inclusive esse último do Richard Rios foi uma besteira, porque pode haver uma decisão no número de cartões. Um 2-0, por exemplo, do Porto contra o Al-Ahly não é nada do outro mundo. Dependendo do que acontecer hoje no jogo Inter Miami, enfim, eles vão estar brigando taco a taco pelo primeiro e segundo lugar. O primeiro lugar é importante. Se bem que eu entendo que se cair com o Atlético de Madrid não muda tanto. Claro que o Paris Saint-Germain é muito melhor, mas o Atlético de Madrid... Eu entendo que o Atlético de Madrid é um adversário muito difícil de ser batido também. Claro que o Paris Saint-Germain é praticamente impossível. O Atlético de Madrid é um time de alto nível. A expectativa é que o Botafogo possa encarar o Atlético de Madrid e conseguir uma classificação no grupo, o que eu acho improvável. A gente partiu para comparar o Atlético de Madrid com o Paris Saint-Germain. E aí é uma coisa, no momento atual, o Paris Saint-Germain está vivendo um momento de extremo brilho e, consequentemente, é uma equipe que você olha e não vê muita possibilidade de ninguém encará-lo. Mas temos que aguardar e ver o que acontece. Da parte do Palmeiras, ele tem que ser primeiro do grupo. Ele pode ser o primeiro do grupo. Ele tem essa oportunidade, depois de encarar o Porto, de igual para igual, e até ser melhor. E com essa vitória de hoje contra o Al-Ahly, ele abriu o caminho. Eu entendo que classificado ele praticamente já está, e agora ele abre caminho para ser o primeiro do grupo e evitar o Paris Saint-Germain, que não significa evitar o Atlético de Madrid. Se o Botafogo conseguir alguma coisa contra o Atlético de Madrid e for o segundo, aí fica ótimo para o Palmeiras e para o futebol brasileiro, porque aí um dos dois passaria para as quartas de final. Em todo caso, o Palmeiras fez a parte dele até agora, cumpriu direitinho a parte dele e hoje poderia ter feito mais gols. Perdeu a oportunidade no segundo tempo. Não, cumpriu direitinho não, Flávio. Cumpriu bem. O Palmeiras cumpriu muito bem a parte dele. O Palmeiras, por enquanto, na minha opinião, está fazendo uma excelente campanha nesse Super Mundial. Faltou a finalização contra o Porto? Faltou fazer o gol? Faltou. Mas o Palmeiras do grupo dele é o que está jogando o melhor futebol. Porque o Al-Ahly foi melhor contra o Inter Miami, hoje o Palmeiras foi melhor que o Al-Ahly. O Palmeiras foi melhor que o Porto, só que não ganhou por detalhe. Tem dois jogadores, né? Esse Palmeiras, eu acho o seguinte. Primeiro, eu acho que a gente tem que reconhecer muito o Abel. Cara, é impressionante. Me desculpa, assim. Eu sei que tem gente que critica o Abel, que não gosta do Abel. O próprio Flávio, né, não é fã do Abel Ferreira. Eu sou muito fã, porque o que esse cara faz em 5 anos de Palmeiras, cara, eu acho que eu nunca vi na minha carreira como repórter esportivo 5 anos de um treinador no Brasil sendo tão competitivo. Porque eu comecei a acompanhar futebol de verdade, eu devia ter 8 anos ali, 92, mas ainda não entendia de bola mesmo, realmente. Agora, de 92, 94 para cá, eu não lembro de um treinador que ficou 5 anos num clube, 5 anos num clube, fazendo um trabalho como o dele. Porque esse time do Palmeiras, ele não perde a intensidade, ele não se acomoda, como muito time que ganha e começa a se acomodar. Ele segue sempre competitivo, ele segue sempre forte psicologicamente. E outra, olha o que ele fez hoje, ele mexe no time. Os jogadores que entraram decidiram a partida, o Maurício e o Flaco Lopes, numa jogada muito bonita dos dois, puxando o contra-ataque naquele segundo gol. Então, Flávio, eu acho que a gente tem que reconhecer muito esse mérito do Abel Ferreira. Eu não sei quantos anos o Tele ficou no São Paulo, que, como eu disse, era 90, 92, talvez seja alguém comparável ao Abel por 5 anos num clube. Mas dos que eu vi, Flávio Prado, eu não lembro de um treinador no Brasil manter seu time tão forte, tão vencedor e tão competitivo por 5 anos seguidos, sem deixar o cargo. E além disso, né, Flávio, Estevão e Richard Rios, né?
como estão jogando esses dois. Inclusive o Richard Rios já está até chamando a atenção aí do futebol europeu, já está sendo desejado por alguns clubes europeus, principalmente por causa da bola que ele está mostrando nesse Mundial, Flávio. Bom, com relação a tempo de casa, não tínhamos no futebol brasileiro Palmeiras, do jeito que o Palmeiras é administrado, essa condição que o Palmeiras dá. O Palmeiras deu ao Abel Ferreira 500 milhões de reais em contratações. Então, obviamente, essa estrutura nenhum dá. Nunca deu em época nenhuma. Não comparo também Tele e Abel, porque eu acho que são prateleiras muito diferentes. Tele muito à frente, não tinha a condição que o Abel tinha competidores muito altos, como o Luxemburgo, e aí mesmo assim mantinha-se lá no alto, mas o Abel está fazendo a parte dele no Palmeiras. E com relação aos jogadores, o Richard Rios, eu concordo com você, está jogando muita bola, o Aníbal Moreno muita bola, o Estevão eu acho que está abaixo do que ele pode jogar. Hoje ele fez uma jogada linda, poderia ter feito talvez o gol mais bonito da competição, mas de um modo geral, acho que o Estevão pode jogar mais do que ele vem jogando. Aí você vai dizer, ele ganhou o prêmio de melhor em campo nos 2 jogos. Claro, é o jogador mais conhecido. Nem começou o jogo Inter Miami e o Porto, e provavelmente o Messi será o melhor em campo. Porque é votação popular e tal. Os caras votam no mais conhecido. Então, eu acho que o Estevão pode jogar mais do que ele jogou, mas claro, méritos ao Palmeiras, fez a parte dele, está praticamente classificado, passa para a segunda fase, e aí vamos ver como é que vai ser lá na frente. Ô Flávio, você diz que ele não está na prateleira do Tele. Talvez ele não esteja na prateleira do Tele de talento e para fazer um time jogar a bola que joga. Mas de título, cara, é que o Tele ganhou 2 mundiais. Se o Abel ganhar um mundial, é tudo que falta para Abel Ferreira. Eu acho que o Abel está na prateleira do Tele Santana. Prateleira de grandeza para o futebol brasileiro. O Tele Santana foi um ídolo imortal num gigante que é o São Paulo, e o Abel Ferreira se tornou um ídolo imortal num gigante que é o Palmeiras. Eu acho, claro que você pode dizer, eu prefiro o Tele do que o Abel. Claro. Agora, que eles estão na mesma prateleira, eles estão, Flávio. Olha o que o Abel Ferreira fez no Palmeiras. É o treinador mais vitorioso da história de um dos clubes mais vitoriosos do Brasil, pô. Numa condição extraordinária. Você acha que ele está na mesma prateleira de grandeza? Eu não digo de talento. Você pode achar que o Tele fazia um trabalho melhor, mas de grandeza, você acha que o Abel não está na mesma prateleira? Não, acho que são coisas bem diferentes. Se a gente for olhar títulos, o maior técnico do Brasil é o Lula dos Santos, né, que ganhou 10, 11, 12, 15 títulos, 2 mundiais, etc. Eu acho que são coisas diferentes. O Tele era um talento, era genial, fez uma seleção brasileira espetacular em 82. Eu acho que são níveis diferentes. O Abel, ele tem o mérito de conseguir fazer o Palmeiras, que é o time que dá a melhor condição de trabalho, funcionar e funcionar bem. Não dá para discutir o funcionamento do Palmeiras com o Abel, é verdade. Mas também ele tem uma condição que eu acho que na história do futebol brasileiro nenhum treinador teve. Então, eu parabenizo muito o Palmeiras e, claro, o Abel está fazendo a parte dele dentro daquilo que ele é oferecido, o que também é um mérito. Eu acho que o Abel faz um baita trabalho. Eu acho que ele está na prateleira dos gigantes do futebol brasileiro. Por tudo que ele vem fazendo nesse Palmeiras, por tudo que ele vem conquistando nesse Palmeiras, pela competitividade, pela intensidade, porque isso é uma coisa que impressiona muito. A intensidade desse time do Palmeiras. Cara, é um time que vai no limite até o final do jogo. E uma outra coisa, tá? Como que esse time consegue ser tão intenso, na minha opinião? Como que esse time consegue ser tão superior à grande maioria da América do Sul e agora a gente tá vendo do mundo, né? Como? Cara, ele tem os reservas, eles mantêm a intensidade e a qualidade dos titulares. Isso é muito raro. Eu acho uma grande vantagem do Palmeiras, inclusive para o Flamengo. Porque muitas vezes, quando os reservas do Flamengo jogam, Flávio, eles não mantêm o nível dos titulares. E no Palmeiras, eles conseguem manter, né? Tanto o nível quanto a intensidade do time titular. Pois é, isso é um facilitador do trabalho, né? O Palmeiras deu a ele uma condição de ter 20 jogadores num nível muito alto. O Palmeiras
protagonista nos últimos anos, fez o maior investimento da história do futebol brasileiro agora, gastando R$500 bilhão. Então o Palmeiras dá a ele uma estrutura extraordinária. De fato, o time muda muito pouco quando trocam os jogadores e muitas vezes ele inclusive erra na escolha de jogadores. Hoje eu achei inclusive que foi um erro sacar principalmente o Maurício do time, e aí quando eles entram fazem toda a diferença, porque de fato ninguém tem um elenco tão homogêneo como o elenco do Palmeiras. Isso aí realmente ajuda bastante o trabalho do treinador. Não, eu tô no mudo aqui. Só para então fechar, né, o Palmeiras, da situação do Palmeiras no grupo. Palmeiras com 4 pontos, Inter Miami com 1 ponto, Porto com 1 ponto e Al-Ahly com 1 ponto. Acho sim que o Palmeiras vai ser líder. Acho esse time do Palmeiras muito melhor que o time do Porto. Eu tinha começado, né, o Super Mundial dizendo que eu achava o Palmeiras melhor que o Porto. Depois do jogo que eu vi, eu acho o Palmeiras bem melhor do que o Porto atual. Não é porque o Porto é europeu que eu não vou achar o Palmeiras um time muito melhor que o Porto, a terceira força do futebol português hoje em dia. Então o Palmeiras aí dando um excelente, um gigante passo para a classificação, né, para as oitavas de final do Super Mundial de Clubes. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Aí o Pilhado sim se rendendo, falando sim que o nosso Verdão é fó. E é isso aí, rapaziada. A gente não vai ficar repetindo aqui, senão o vídeo pode cair. Então, sim, grande vitória do nosso Palmeiras. Nos comentários deles ali, eu até concordo com o Prado sobre o Abel ter tirado o Maurício. Eu acho que ele errou. Eu acho que ele deveria ter colocado justamente o Maurício no lugar do Veiga, como aconteceu, até porque o Veiga deu aquele susto danado da gente no primeiro tempo. Então, a gente tem que dar sim os méritos ao Abel, que ele errou. Para mim, tinha que ser o Maurício de titular, mas assim que começa o primeiro tempo, né, já para iniciar o primeiro tempo, ele já tira o Vitor Roque, não se encaixou, não estava bem no jogo, entra o Flaco e entra o Maurício no lugar do Veiga, rapaziada, e aí o jogo mudou. O Palmeiras teve muito mais qualidade, muito mais oportunidade, e como eu já falei para você aqui, se não tivesse a paralisação devido ao mau tempo, eu acredito sim que o Palmeiras faria pelo menos uns 3-0. Pelo menos mais um gol ele faria. Mas ficou no 2-0, para mim foi muito bom. Palmeiras vai sim como favorito para ficar como primeiro no grupo, que é muito importante a gente tentar evitar o máximo esse confronto com o PSG, né? A gente vai ver o que o PSG vai aprontar para cima do Botafogo hoje mais tarde, mas se a gente puder evitar o PSG pegar aí o Atlético de Madrid ou o Botafogo, pra gente vai ser uma possibilidade bem maior, né? Então eu quero saber de você que assistiu o vídeo, que até o final aqui, que assistiu o jogo, qual é a sua opinião, o que você concorda, o que você discorda sobre tudo que foi falado aí no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.